este momento iba a llegar. En algún momento la situación límite a gente iba a tener que enfrentar. Mas a gente agora está preparado para enfrentar. Está preparado para enfrentar. Tem que tener coragem, tem que tener mentalidade fria. Hoje é um jogo para pensar. Dijimos el primer día que llegamos aquí que íbamos a tener que lutar hasta el fin. Juntos. E hoje chegou o dia. Hoje chegou o dia. Eu sei que vocês estão preparados, porque vocês são homem. Há 4 meses atrás virou tudo. E agora chegou o momento de virar outra vez. Porque a gente está preparado. E a gente vai lutar até o último dia. Isso mentaliza, gente. Você está capacitado para isso. E vamos demonstrar agora. Dale. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo da resenha que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Ó, parada é a seguinte, daqui a pouquinho tem Vasco e Botafogo em São Januário. Você pode fazer sua fezinha na 1xBet. Link tá aqui no primeiro comentário fixado, até R$ 1.560 de bônus no primeiro depósito, usando o cupom promocional Futebolaço com temudo e CO no final. É só no primeiro depósito. Excelentes cotações, pagamento rápido e na maior empresa de apostas do planeta, tá? Com credibilidade, é só lá na 1xBet. O link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá, se cadastre e aposta. E de quebra, quem gosta do meu trabalho, se amarra em assistir os vídeos aqui do Futebolaço. Esse parceiro é fundamental para que esse canal continue de pé. Posso contar com vocês? Dá essa moral se cadastrando no link que está aqui no primeiro comentário fixado. Bom, galera, dito isso, vamos discutir alguns assuntos importantes. Falei bastante do jogo para vocês no vídeo anterior e tem alguns assuntos aqui que eu tenho que comentar com vocês. Primeiro, vamos dar uma passeada sobre as eleições do Vasco. Para quem está perdido aí, sábado agora tem eleição no Vasco. Todos os outros pré-candidatos, chegamos até na casa de 8, 9, retiraram as suas candidaturas. Uns apoiaram Levin, o outro Pedrinho. Teve um que não apoiou até agora publicamente ninguém, que foi o Marcelo Borges. Mas, resumindo, só sobraram 2 candidatos, Levinciano e o Pedrinho, tá? São os candidatos que vão para a eleição sábado. A eleição vai ser eletrônica. Quem quiser votar presencialmente pode ir à sede do Calabouço de 10 da manhã a 10 da noite. Não vai ter votação presencial em São Januário, é só na sede do Calabouço, tá bom? E quem quiser comodidade pode votar da sua casa através de login e senha, tá? Então vai ser assim a eleição. Pouco mais de 6.200 associados estão aptos a votar. Os candidatos eu já mencionei. E aqui algumas informações. Todos os pré-candidatos foram lá, à exceção do Luiz Roberto Levenciano e do Pedrinho. O Luiz Roberto Levenciano vai nesta quinta-feira, inclusive eu acabei de divulgar agora nas nossas redes sociais, quinta, 12h30. Com relação ao Pedrinho e ao Levenciano, deixa eu esclarecer algumas coisas. Eu sempre fui muito cobrado com relação aos apoiadores do Leve. Leva o Leve. Eu já venho eu vou inclusive falar isso ao vivo lá na entrevista do Leve. Eu venho já há quase um ano convidando o Leve para ir lá. Agora eu não vou, não posso, tô com a cabeça legal, tô cuidando de alguns problemas particulares. Depois, não acho que ainda é o momento. Por fim, a gente ajustou. Ele tinha marcado comigo semana passada. Eu, por causa de um problema técnico de bastidor de agenda lá no estúdio, a galera bateu cabeça, me deram uma data que estava ok e eu marquei. Na véspera me informaram que a data não dava para fazer e nós desmarcamos. Seria quarta-feira da semana passada, pedi ao Leven gentilmente se ele poderia trocar comigo e gravar num outro dia, porque o Marcelo Cabo estava aqui no Rio de Janeiro e ele mora em Maceió, queria aproveitar a ida do mesmo. O Leven falou que não tinha problema, podia passar para essa quinta-feira. Então, sobre os apoiadores do Leven, tá aqui, tá feito o registro. Vinha procurando ele há um bom tempo, era para ter acontecido há 2 semanas atrás, teve esse problema no estúdio. Na quarta passada eu pedi para trocar dentro da mesma semana para poder atender o Marcelo Cabo, ele falou que não dava, pediu para jogar para essa, então tá confirmado. Quinta, 12h30, ele estará lá. O Pedrinho já me promete uma entrevista desde 2019, 2020, quando o canal estava começando.
Acabou que ele ficou até de me ajudar com o Edmundo foi primeiro que ele, e o Pedrinho me garantiu que vai sim lá no canal. Procurei o Pedrinho no dia 28 de setembro, quando ele anuncia a saída dele da Rede Globo, ele me dá um ok garantindo que vai, só que seria mais pra frente, não precisou data. Retornei o contato, procurei ele mais uma vez, agora no meado do mês de outubro, e ele me pediu para procurar, me passou o contato de um dos coordenadores de campanha dele lá, não vou citar o nome aqui, e resolve com o fulano lá que beleza, tá ok. Procurei essa pessoa, me foi informado que tinha um assessor, que é até o Marco Antônio, responsável aí por fazer assessoria. Entrei em contato com o Marco Antônio hoje e ele me informou que não havia compatibilidade de agenda, mas com certeza ele iria lá no nosso programa passando as eleições. Voltei no Pedrinho, falei, Pedrinho, você me pediu para procurar essa pessoa pediu para procurar outra pessoa, e me foi informado que não dá para fazer nessa semana porque não deu tempo. Estou te procurando já desde setembro, e ele me prometeu que assim que acabar a eleição, o primeiro local que ele vai é lá. Então, para a turma aí da teoria da conspiração, né, das narrativas mirabolantes que o nego inventa a qualquer custo, e eu sei que independente da minha correção e da forma como eu faço as coisas, vou inventar besteira mesmo, então eu não tenho o que fazer. Isso é gancho para eu falar daqui a pouco do Menino Gui. Tá? Mas, da minha parte, sou sempre transparente, tá feito o registro. Pedrinho está sendo convidado desde setembro, me garantiu que ia. Demorou um tempo, pediu para procurar a assessoria me informou que ia ver, depois falou que não havia compatibilidade de agenda e me garantiram que vão depois da eleição. Não sei quem vai vencer, se o Pedrinho for lá já como presidente, não fale, tá vendo aí, ô babo, não sei o que sempre tem esses babaca para falar merda. Então já estou avisando vocês com antecedência. O mesmo, se ele perder a eleição e cumprir a palavra e for lá ainda assim, não é porque ele foi lá, porque eu estava apoiando ele, até porque o Levin tá indo a 2 dias da eleição e vão falar o quê? Que eu tô apoiando o Levin por isso então? Então tô deixando as coisas bem claro aqui. Tá? Aproveitando o assunto eleição, eu encerro aqui o tema eleição, o Net Vasco, que é o maior fórum, né, aí de notícias do Vasco, inclusive acredito que 90% dos vascaínos conhecem o portal. O portal foi fundado aí nos anos 2000, chegou a ser o site não oficial de um clube mais acessado do mundo. Isso é informação que talvez nem todos saibam, mas é verídica, tá? O Net Vasco fez uma pesquisa, né? Abriu lá para a galera votar quem seria o seu candidato que você votaria na eleição. Leva esse ano o Pedrinho. A pesquisa do Net Vasco teve 7.502 votos, pouco mais do que o quadro associativo do Vasco, quadro social, desculpa, que é mais ou menos na casa de 6.200 sócios. Tá? O Levenciano teve 2.545 votos, num total de 33,92%, e o Pedrinho teve 4.957 votos, num total de 66,08%. Isso quer dizer que o Pedrinho vai ganhar a eleição? Não sei. Tá? Isso aqui é uma amostragem de pessoas que acredito que a maioria delas não são sócios, são torcedores comuns do Vasco, que foram ali registrar a sua preferência. Lembrando que tem uma discrepância no Vasco, né, que eu acho que isso melhoraria muito se o sócio torcedor pudesse votar, né, mas o Vasco tem um curral eleitoral reduzido e boa parte dessas pessoas são influenciadas e votam junto com grupos, que é o que faz mais ou menos a eleição do Vasco dar uma balançada. Até nessas entrevistas que eu tive com candidatos à presidência, um deles me falou que o cálculo que eles fazem é que mais ou menos 50% dos votos são de grupos e de votos de cabresto mesmo, de grupos políticos, e os outros 50% estão voando. São aí torcedores que não têm ligação com nenhum grupo político, e esses votos eles tentam angariar para si. Por isso que existem essas junções, essas uniões, o grupo tal, o ciclano de tal, que apoia fulano de tal, aí pede o cargo tal em troca de tantos votos. É por isso que tem essa movimentação toda de bastidores de grupo político no Vasco. Isso foi medido por um candidato à presidência, né, a informação em off, fica em off, não vou confirmar a fonte, tá? Então, enfim, estou dizendo que não quer dizer que aqui deu esse resultado, que nas eleições vão dar. Pode dar maior do que isso aqui, Pedrinho vencer com uma folga maior, como o Levenciano pode vencer com essa mesma margem, com a margem menor, a gente só vai saber de fato o resultado depois da eleição. Virando a chave, falando sobre um ex-presidente, o Alexandre Campelo, após o título do Fluminense, deu uma alfinetada aí no Jorge Salgado e na sua gestão e automaticamente bateu também na Sempre Vasco, dizendo o seguinte: tão bom que não cabe na medíocre e míope planilha amarela. Eles acham que sabem
de tudo. O Alexandre Campelo foi quem contratou o Germancano para o Vasco no início de 2020. O Germancano disputou 101 jogos com a camisa do Vasco, marcando 43 gols e dando 4 assistências, se tornando o 5º maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco e o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI. Mesmo assim, não ficou. A alegação do Salgado, inclusive na entrevista que ele me deu no Futebolaço Podcast, foi de que o Vasco não tinha condições financeiras de manter o alto salário do Germancano. E ele achou por bem aceitar a proposta do Fluminense, tá? E aí tá o Alexandre Campelo aqui criticando duramente o Salgado e as chapas, não só dele, roxa, que é a mais Vasco, como também a amarela, que é a Sempre Vasco, que hoje, inclusive, tem como candidato o Pedrinho, tá? Sobre a situação ainda do Fluminense, lá da final, para finalizar o assunto aqui para um outro tema, o Dedé, né, que foi um jogador importante na nossa história, que eu acredito que vocês não consideram como ídolo, alguns já têm até um sentimento meio diferente com o Dedé, diferente que eu digo até um pouco negativo. Ele postou alguns vídeos nas suas redes sociais com a camisa do Fluminense, dizendo que estaria torcendo para o Fluminense na final. Algumas pessoas talvez não saibam, né, mas vou dar uma informação importante aqui. O Dedé é cria da base do Fluminense, ele é garoto de Xerém, sai do Fluminense, vai pro Volta Redonda, se profissionaliza lá, e de lá, após se destacar no Volta Redonda fazendo dupla de zaga com o Júnior Baiano, ele vem pro Vasco, tá? Do Vasco, Cruzeiro, tem aquele problema todo de lesão, Atlético Paranaense, Ponte Preta, e encerrou a carreira. O Dedé é um jogador aposentado, inclusive, tá passando para vocês na tela aí um frame, ele fez questão de dizer que ele não estava cavando vaga no Fluminense porque ele já é um jogador aposentado. Ele anunciou a aposentadoria dele de forma oficial nesse ano. Então vou deixar com vocês 2 vídeos do Dedé aí, né, fazendo um churrasco ali, dizendo para quem ele estaria torcendo na final da Libertadores. Então trouxe para vocês o contexto também da relação que o Dedé tem com o Fluminense. Eu particularmente acho algo natural, ele jogou na base do clube, e nesse momento todo mundo quer tirar uma casquinha, né? Inclusive vi jogador que se profissionalizou no Vasco, fez quase a base inteira no Vasco, hoje joga em outros clubes, não vou citar aqui qual é o atleta, nem qual clube ele tá, para evitar que vocês distorçam as coisas, mas eu vi que ele postou uma foto, né, jogando pelo Fluminense, né, na época de base ainda. Então, nesses momentos, o atleta sempre tenta dar uma casquinha, tentar trazer um carinho de uma torcida ou outra, até porque vocês sabem como é que é a vida de jogador de futebol. Agora ele tá aqui, amanhã ele tá lá. Acho que o torcedor tem que saber fazer essa leitura. Fique agora com os 2 vídeos do Dedé. Como prometido, hoje eu sou Flusão. Aqui, ó, bandeira do Flusão, camisa, ó. Vamos, Flusão, campeão da Libertadores. Bora! Vamos que vamos! Olha lá. E esse cara aqui que vai fazer o gol, ó, moleque Nino. Vamos! Churrasco já tá na brasa pra comemorar. Hoje é vitória, hoje é Flusão. Vamos! Bom, para finalizar, 2 temas curtinhos e assim eu encerro o nosso vídeo aqui, tá? Primeiro, o Miranda e o Figueiredo foram campeões, ou melhor, ganharam a medalha de ouro no futebol no PAN com a seleção masculina de futebol. Há 36 anos o Brasil não conseguia conquistar o ouro do Pan-Americano e veio agora na geração do Miranda e do Figueiredo, tá? O Miranda, inclusive, bateu um dos pênaltis com muita categoria. O Brasil foi campeão nos pênaltis em cima do Chile. E aí eu deixei algumas imagens para vocês. E o Figueiredo segue com aquela frase que gera ódio já no coração do torcedor do Vasco. Só suporta o processo... só vive o propósito quem suporta o processo. A galera não aguenta mais os teus processos, Figueiredo. O propósito não chega, não. Chega o processo que dói. Tá, mandar um beijão pro Figueiredo e pro Miranda. São 2 meninos de ouro, muito dóceis, muito carinhosos. Inclusive já recebi o Miranda lá no Futebolaço Podcast. Mandar um abraço pros guri aí. Pra finalizar, cara, um assunto chato que eu também diria que ao mesmo tempo era algo de se imaginar. Quem minimamente conhece o comportamento das pessoas, infelizmente a gente vive num mundo podre e nojento. Eu confesso para vocês que cada dia mais me embrulha o estômago. Eu tô olhando pro lado aqui que eu tô procurando aqui um comunicado para me ler para vocês, mas enquanto isso eu tô com a minha linha de raciocínio ativa aqui, achei. Deixa eu explicar para vocês o que tá acontecendo. O menino Gui, né, que pô, é muito vascaíno aí, o menino que tem uma doença rara que não tem cura, foi abraçado pela torcida do Vasco e abraçado pelo Brasil.
Ele faz questão de mostrar que é vascaíno, mas é um menino que ganhou uma projeção nacional. Foi matéria no Fantástico, outros clubes já homenagearam. O presidente do Fortaleza veio ao Rio de Janeiro no jogo Vasco Fortaleza e o presenteou com uma camisa do Fortaleza. Ele falou que estaria torcendo pro Fortaleza na final da Sul-Americana. O presidente até brincou, pô, mas torce pra gente hoje. Ele falou, não, hoje é Vasco e tal. Aí, pô, pelo menos empate. Ele, não, empate não, o Vasco. Aí lá na final, pelo Fortaleza, contra a LDU, eu torço pra vocês. E o Gui, cara, fez um vídeo aí após o título do Fluminense da Libertadores, cantando o hino do Fluminense e parabenizando o Fluminense pelo título da Libertadores. E aqui eu começo um grande parênteses para explicar o seguinte: nem tanto ao céu e nem ao inferno, vamos chegar no meio termo e tentar fazer as pessoas lembrar que a gente tem um mundo real, que é esse mundo maluco que a gente vive, e o mundo ideal. E o mundo ideal só existe na cabeça da gente. O que nós temos é um mundo real. A gente tem que saber conviver e lidar, infelizmente, com as ferramentas que esse mundo nos oferece. E aí o que eu quero dizer? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Gui é um menino de 9 anos de idade, de uma pureza absurda, que ele não fez nada para criar problema, para que a torcida do Vasco ficasse chateada com ele. Ele nem talvez tenha dimensão do tamanho que ele tem hoje como figura pública, né? E eu tão pouco, talvez, com relação à rivalidade, o problema que isso poderia dar. Eu acho que quem pode ter uma noção melhor disso são os pais. Inclusive, são os pais que assessoram e cuidam das redes sociais do menino. Ele cita e a mãe faz uma nota dizendo que os familiares, os avós do Gui são torcedores do Fluminense e ele queria os homenageá-lo. Tinha outra forma, dava para ter mandado um vídeo no privado dos avós. Eu acho que o garoto fez uma coisa absurda. Cara, eu não vou levar isso a sério. Pô, uma criança, um menino de 9 anos, sendo que tem muita gente ruim. Até mandar um abraço para a mãe do menino, a Tayane Gandra. Eu acho que vocês são adultos e tem mais maldade e malícia de vida que deveriam imaginar que isso era provável de acontecer, tá? Não acho que uma pessoa normal, cara, uma pessoa em sã consciência, não ia na rede social xingar um garoto de 9 anos de idade. No máximo, de repente, pô, não gostei, não curti, não achei legal, guardar pra si e não comentar. Então, pô, mandou mal, hein, pô, Gui, qual é? Tá cantando hino do Fluminense. Agora, teve gente que foi lá, xingou, esculhambou, falou um monte de graça pro garoto. Acho que isso são pessoas completamente sem noção e fora de uma realidade de educação. Por outro lado, que sirva de lição para a mãe do Gui, para o pai do Gui, para entender que, de novo, o mundo ideal seria que ele tivesse ali, né, um garoto parabenizou o rival, queria homenagear os avós e passou batido. Mas o mundo não é assim. E quem vai ser exposto vai ser o filho de vocês, que hoje ele tem 9 anos de idade, talvez nem entenda muito bem o que está acontecendo, mas na medida que ele vai envelhecendo e ele vai ficando mais homenzinho, vai chegando à fase adulta, ele vai entender. E talvez isso vai machucar o coração dele. E tem uma frase que eu ouvi do Rica Perrone uma vez que eu concordo muito, que quem trabalha com rede social ou já está com a cabeça zoada, ou em algum momento a cabeça vai zoar. Porque a gente lida com muita gente ruim. Vocês imaginam eu que gravo de 2 a 3 vídeos por dia há 4 anos e meio, cobrindo um clube que a torcida tem uma paixão absurda, que mais vive desgraça do que coisa boa, ainda tem uma política muito forte e nojenta envolvida no meio, inclusive com canais que cada um se divide apoiando um ou outro, que atacam quem não apoia aquela pessoa que ele apoia também, e gera naquele público que acompanha essas pessoas ódio contra outras pessoas. Tu imagina tu lidar com isso todo dia. A minha cabeça também não tá boa. Teve momentos que eu já tive melhor, pior, tô falando aqui, entendeu? E eu tenho a plena consciência de que enquanto eu trabalhar com internet, eu preciso ter um acompanhamento psicológico sempre. Não tem opção. Acho que qualquer ser humano é importante se conhecer, tirar seus fantasmas e tal, mas especialmente quem trabalha com rede social passa por isso. E eu vou ler para vocês agora a nota que emitiu a mãe do Gui junto com o Gui. Tem mais uma pessoa, acho que deve ter sido com o pai do Gui também, sobre essa questão. Vamos lá. É chato, mas quando lidamos com o público, temos que nos pronunciar, mesmo não querendo causar polêmica. Vamos lá. O Gui é vascaíno, ama seu time e todos podem ver isso em seu dia a dia. Meu pai e meu avô, respectivos avô e bisavô do Gui, são tricolores. Em homenagem a eles, fez o vídeo. Gui sabe cantar todos os hinos de todos os times
que ele conhece. E qual é o problema nisso? Ele é uma criança esperta e que ama esporte. O bisavô do Gui, com 93 anos, pôde ver seu time ganhar uma Libertadores. Quer coisa mais linda? Muito triste esse tanto de gente criticando e atacando uma simples homenagem aos seus amados. Nossa causa é muito maior que isso. Nosso propósito é levar nosso milagre ao mundo e espalhar o amor de nosso Deus. Mais amor, por favor. Acho, Tayane, que você está muito correta em tudo, mas as pessoas são ignorantes, são grossas. Então, vamos dar um exemplo. O Botafogo é muito favorito aí a ganhar o título brasileiro. Se o Gui cantar o hino do Botafogo e fizer a mesma coisa porque tem um avô, um primo, um irmão, ou o melhor amigo dele é torcedor do Botafogo, vocês vão passar pela mesma coisa. Esse ano o Flamengo não ganhou nada. A tendência natural pelo elenco é que o Flamengo ano que vem ganhe alguma coisa. E se o Flamengo for campeão, sei lá, do título que seja, agora ou depois, se o Gui cantar o hino do Flamengo, ele vai passar pela mesma coisa. Num volume pior, tá? A escala vai ficar pior. Entendeu? Então, assim, que esse episódio ruim, infelizmente é o mundo que a gente vive, sirva para que vocês aprendam que, infelizmente, as pessoas são assim e elas não vão mudar, tá? E que vocês façam o melhor que vocês podem para preservar o filho de vocês. Então, se o Gui tem um carinho muito grande por um torcedor de um clube rival, por um parente, manda o vídeo no privado. Porque se jogar na rede social oficial do Gui, vocês podem ter certeza que essa foi a primeira e não vai ser a última nota que vocês vão ter que fazer. Que é o maior dos absurdos. Olha, eu sinceramente, você olha para aquilo e fala assim, cara, Jesus tinha que voltar naquela hora ali, porque o ser humano está perdido. Não tem esperança mais para isso aqui. Não sei se vocês todos tiveram ciência e viram um menino especial, numa situação ainda muito mais debilitada do que o Gui, de cadeira de rodas, ele é todo atrofiadinho, tava no Castelão, no jogo Flamengo e Fortaleza, com a camisa do Flamengo. E o garoto teve que ser retirado do camarote ali, de um setor mais reservado, porque os torcedores do Fortaleza estavam xingando um menino que é deficiente, especial, todo atrofiado. Vocês imaginam o que eles vão fazer com um menino igual o Gui, que, né, graças a Deus, ele tem uma condição de saúde delicada, mas melhor do que esse outro menino que eu citei, que dirá comigo e com outras pessoas. Eu sou um Regis mortal normal, uma pessoa que, graças a Deus, tem minha saúde plena. Vocês imaginam como a pessoa vai reagir com um comportamento meu. Então, infelizmente, esse mundo tá perdido, cara. Então, pensando no filho de vocês, o preserve. Eu acho que não é boa ideia repetir o ato. Se repetir, já saibam que vai acontecer a mesma coisa de novo. E ainda vai ter o exemplo anterior para falar, pô, vocês também já viram o que aconteceu outra vez, vai fazer de novo? Então, enfim, tá feito o registro, amando aqui. Um grande beijo pro Gui, um grande beijo pro seu pai e pra sua mãe. Vocês têm um menino de ouro nas mãos. Acredito muito no que vocês falaram, que o Gui tem uma missão, que Papai do Céu escolheu esse anjinho para colocar na vida de vocês. E que, com certeza, o Gui leva muita coisa legal e muita energia positiva por onde ele passa. Mas entendam que o mundo não é puro igual o Gui, tá? E, infelizmente, as pessoas são assim e a gente não vai conseguir mudá-las. Cabe a gente escolher a forma como a gente quer lidar com elas e com essas situações, tá? Então fica aqui um conselho carinhoso de alguém que gosta muito de vocês, tá? Então é isso, minha opinião simplesmente sobre o tema, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e logo mais depois da partida a gente volta com o nosso pós-jogo, espero eu, e com a vitória do Vasco, para deixar o Gui feliz, alegre e saltitante com a vitória do Vascão. E eu também, né? E vocês em casa. Tamo junto.